Quantas matérias estudar por dia para ter o melhor aproveitamento possível no seu estudo para concurso público? Primeiro de tudo, saiba que não existe uma ciência exata e que cada estudante, cada pessoa tem um perfil diferente, tem uma capacidade cognitiva diferente, tem uma base diferente, tem uma rotina e horários diferentes. Então não existe uma máxima verdadeira ali, absoluta. Não, você precisa estudar uma matéria por dia. Não. Você precisa estudar 2 matérias por dia, 3, 4. Não existe essa máxima. Existe um conceito, um princípio que pode ser seguido para você levar em consideração principalmente o nível que você está em relação à sua prova, se você é mais iniciante, intermediário ou avançado. É sobre isso que eu vou falar aqui. Pensa comigo o seguinte, quando você é iniciante, você precisa de blocos de estudo um pouco maiores. Suas sessões de estudo precisam ser um pouco maiores, mais longas. Não seguido, obviamente, você não vai ficar 2, 3 horas estudando direto. Você precisa dar as pausas ali de tanto em tanto tempo, para conseguir manter sua concentração, manter a produtividade. Mas os blocos de estudo tendem a ser maiores, porque você precisa ter contato com a teoria, ou seja, assistir aulas, ver PDFs, você precisa construir material, fazer os seus cadernos, suas anotações. Você precisa fazer questões referentes àquela matéria que você acabou de ter contato. A gente chama isso de questões de validação no nosso método mentor. Você precisa revisar pontos passados, pontos anteriores que você viu ali daquela mesma matéria em dias anteriores. Então percebe que é bastante coisa, você tem que fazer muitas atividades na mesma sessão de estudos. Logo, a tendência é que as sessões de estudos sejam um pouco mais longas quando você é mais iniciante. E consequentemente você vai ter que estudar menos matérias por dia para conseguir fazer tudo isso. Então, quando você está mais no início, se você não tem muito tempo de estudo, muito provavelmente uma matéria por dia está excelente. Você vai conseguir imergir mais, fazer com mais calma, conseguir fazer todo esse processo ali numa sessão de estudos e não vai precisar ficar atropelando ali só porque deu o horário de trocar para outra matéria. Agora, se você é um iniciante e tem o dia inteiro livre para estudar, aí já não é vantajoso você colocar uma matéria só, porque vai ser muito tempo, um dia inteiro para uma matéria só é muita coisa. Seu cérebro precisa de um respiro, precisa ter essa alternância cognitiva, pegar um outro tema para dar uma respirada com relação àquilo que você viu anteriormente. Então já se você tem o dia inteiro livre para estudar, você pode colocar 2 matérias ali, por exemplo. Agora, conforme você vai avançando nas matérias, você vai finalizando ali as matérias, o que acontece? Você já não precisa mais ficar assistindo aula atrás de aula, você não precisa ficar lendo os PDFs gigantes, você já viu as aulas, você já passou pelos PDFs, você vai se dedicar mais tempo ali às questões, ao seu material e a outras técnicas de revisão. Você entra na segunda fase ali do concurseiro, que é a fase de consolidação, que você vai trabalhar muito mais as revisões. E não tem como você ficar revisando ali 3, 4 horas ali de uma mesma matéria, não é produtivo. Então a tendência é que os blocos de estudo sejam um pouco menores nessa fase, dando margem para você colocar mais matérias. Eu vou me usar como exemplo aqui. Quando eu comecei a estudar para o concurso da Polícia Federal, eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, o cursinho era longe de casa, demorava ali boas horas para chegar lá, então eu não tinha tanto tempo assim disponível para estudo. Então eu estudava uma matéria ali por dia. Esse era o meu ponto ótimo. Se eu colocasse mais matérias, eu ia ter pouco tempo para cada uma delas. Então eu preferia ali colocar uma matéria só. E aí, conforme eu fui progredindo, eu fui conseguindo aumentar minha carga horária, criar o hábito do estudo, mudei ali do cursinho presencial para online, comecei a ganhar mais tempo de estudo, eu mudei ali para 2 matérias por dia. Então eu estudava ali uma média de 5 horas, 5 horas e meia por dia, colocava 2 matérias. Até que eu comecei a ficar mais avançado. Comecei a entrar em todas as matérias no modo de consolidação ali, só revisões, e aí comecei a colocar 3 matérias. Na fase de edital aberto, que eu saí do meu trabalho, eu estudava o dia inteiro, e já tinha um hábito, já tinha bagagem de estudo, eu estudava ali 4, 5 matérias por dia, mas era praticamente só revisões. Uma ou outra matéria que eu tinha que ter contato novamente com a teoria, que eu tinha que aprofundar em algum tema, a maior parte do tempo eram revisões, questões, simulados, o meu material e outras técnicas ali de revisões que a gente passa no método mentor. Então entenda isso, não existe uma lógica exata, o ponto ótimo é 1, 2, 3 matérias, mas existe esse princípio de quanto mais iniciante e menos tempo você tem disponível, menos matérias por dia. Quanto mais avançado e mais tempo você tem disponível para estudo, mais matérias por dia. E o mais importante de tudo é teste. Você precisa testar para entender qual é o seu ponto ótimo, como que você performa melhor. Pô, assim eu estou entendendo que eu estou aprendendo mais. Não, dessa forma eu não estou rendendo muito. O verdadeiro segredo é o teste, você precisa experimentar. Leva como base isso que eu passei, da quantidade de matérias com base no seu nível em relação à prova e comece a testar isso na sua rotina. Dessa forma você começa a se conhecer como estudante e começa a entender o que funciona melhor para você. É aí que você começa a se tornar um autodidata. Eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo quantas matérias que você estuda por dia na sua preparação. E antes que eu me esqueça, eu preciso dizer que aqui embaixo na descrição desse vídeo tem 2 aulas gratuitas que a gente preparou para vocês. Uma delas te ensina como montar um plano de estudos inteligente para os concursos da PF e da PRF. E a outra aula gratuita te ensina uma das melhores técnicas de revisões que existem, a MPA, memorização por associação, muito usada no nosso método mentor. Essas 2 aulas são completamente de graça, é só clicar no link da descrição aqui que você tem acesso a elas. Antes de fechar esse vídeo, não esquece de deixar aquele like que isso fortalece bastante aqui o nosso canal. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações aí para não perder os próximos conteúdos. No vídeo de hoje é isso, tamo junto e a gente se vê no próximo.